Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso encontro semanal de Swing Trade. Tivemos aí alguns problemas com o nosso auditório, já resolvemos, pedimos desculpas aí pelo atraso, então estamos começando aí com 10 minutinhos de atraso em função deste problema no auditório. E temos aí uma aula muito difícil pela frente, gente, muito complicado selecionar os ativos para esta semana. Tivemos uma pancada no mercado na semana passada, algo que, de certa forma, foi uma surpresa, porque a gente não esperava que caísse tão forte. Esperávamos uma queda, é verdade, mas não esperávamos que fosse dessa forma. Realmente tivemos aí vários dias de queda consecutivas, e o repique finalmente veio, mas veio hoje, após aí várias tentativas. Mas hoje o pessoal fez a festa, todo mundo faturando alto, comprando aí Petro, Gerdau, OGX, enfim, todo mundo recuperando aí as perdas ou o tempo que ficou parado na semana passada. Então é muito bom ver o pessoal faturando alto aí no dia de hoje, day trade, aproveitando aí esse repique. Acho que a gente teve um relatório matinal fantástico hoje, cantamos a bola em praticamente todas as operações. As nossas recomendações foram as altas mais consistentes do dia, então acho que deu para aproveitar bem o dia, deu para faturar alto, tá? Agora, para swing trade está complicado. Está muito difícil para swing trade em função do que a gente está vivendo agora. Então, qual é a nossa real situação? A gente está, neste momento, exatamente no meio de um repique. Tá? Então, assim, muito difícil falar em compra. Tem muito ativo aí que até está interessante, mas é muito difícil. Mas não dá para falar em venda ainda, porque a gente não sabe até onde que vai esse repique. Então, essa aula talvez deveria ser feita daqui uns 2 ou 3 pregões, porque aí seria mais tranquilo para a gente trabalhar com vocês isso. Mas como ela é nas segundas-feiras, então vamos tentar antecipar algumas coisas, tá? Então, diferentemente das outras semanas, onde eu sempre dizia para vocês que a gente procurava uma lista com risco baixo, essa lista é de risco alto, tá? Essa é uma semana diferente, é uma semana que a gente talvez deva correr um pouco mais de risco em função da situação que o mercado está nos apresentando. Tem um monte de ativo que está interessante e a gente pode eventualmente vir aproveitar. Por incrível que pareça, está muito difícil encontrar operações vendidas, tá, pessoal? Por quê? Está tudo vindo de repique, está tudo vindo lá de baixo, então não dá para falar em venda ainda, porque a gente não sabe até onde vai a correção. Mas também não dá para falar em compra. Então, por incrível que pareça, nós temos mais ativos para compra do que para venda. Quais ativos para compra? A gente está selecionando aqueles que fizeram a sua correção no semanal, nesses dias de queda forte, então é por aí que a gente vai tentar encontrar as melhores oportunidades, tentar focar nos pivôs aí que a gente está trabalhando, de alta no diário, enfim. Vou tentar trabalhar com os ativos que caíram menos e que estão em condições interessantes no gráfico semanal, para compra. Vamos trabalhar com venda também, só que tem apenas 2 ativos para venda, uma vez que, como eu disse para vocês, daqui mais alguns pregões, 2 ou 3 pregões, vai ter um festival de ativo dando venda. E daí sim a gente vai novamente atualizar essas recomendações. Tá? Então, essa é uma semana especial, e por ser uma semana especial, nós vamos fazer a aula hoje e vamos atualizar forte as recomendações lá durante todos os dias. Vou tentar manter o mais atualizado possível, para a gente conseguir pegar as operações conforme elas forem acontecendo. Deve ter um festival de vendas se o mercado corrigir mais 1 ou 2 dias. Ele deve ir até as médias, depois deve tentar ceder de novo. E isso aí deve abrir excelentes oportunidades para venda, tá, pessoal? Então é isso que a gente está visualizando aí, ok? Então vamos lá. Estão vendo aqui, perdão. Deixa eu colocar para vocês. Estão vendo só uma moto aqui. Vamos atualizar isso aqui. Tivemos um problema aqui, gente. Só um minutinho, por favor. Peço só um minuto, por favor, gente, tá? Eu tive um pequeno problema aqui. Deixa eu tentar ajustar isso para conseguir mostrar para vocês, tá? Peço desculpas pelo transtorno aí. Agora sim. Vamos abrir de novo aqui o Top Chart. Agora sim, tá? Então já temos aí
Pronto, agora nós temos aqui já o nosso desktop e vamos colocar de novo para vocês. Perdão, estou de novo com problemas, gente. Espera só um minuto, por favor, para a gente poder ajustar isso aqui, tá? Agora sim, já estão visualizando a minha tela. Vamos colocar aqui o Ibovespa diário. Excluímos mais um. Agora sim. Perdão, pessoal, estamos com problemas aqui. Eu estou tentando ajustar aqui. Para a gente poder visualizar bem, tá? Agora sim. Agora estamos aí, então. Vocês estão visualizando o Top Chart. Deixa eu ajustar o gráfico para vocês novamente. Maravilha. Então conseguimos visualizar aí. Vocês estão vendo a minha tela. Vamos colocar Ibov diário. Agora acho que vocês devem estar conseguindo visualizar bem. Eu tive um problema aqui no meu sistema. Agora já está tudo resolvido. Inclusive esse que vocês estão vendo é o novo Top Chart. É a nova versão do Top Chart que a gente vai lançar em breve aí, tá? Então vocês estão vendo o Ibovespa, tivemos aí uma alta consistente no dia de hoje, 3,81%, um volume bem consistente, aí, 6 bilhões, e foi um dia bacana, realmente o repique veio, a gente estava de olho nisso aqui. Tivemos na semana passada uma queda muito forte, 8,3%, e nessa semana agora então estamos finalmente corrigindo, conforme a gente havia planejado, conforme a gente havia previsto, tá? Então, para hoje, a gente teve um fundo cravado aqui na região dos 53.856, então exatamente aqui neste ponto. E nós temos agora a máxima de hoje, que é aqui em 56.678, tá certo? Então aqui está, é o que a gente está visualizando no dia de hoje. O mercado fez um grande repique, que a gente estava esperando, como eu falei, era mais ou menos, foi mais ou menos dentro do esperado. E agora a gente tem espaço para continuar este movimento, talvez até essa região aqui dos 59.900, alguma coisa nesse sentido, tá, gente? Claro que as médias já baixaram bastante, a gente tem várias resistências aqui no meio do caminho, como por exemplo 58.110, algo nesse sentido, e o objetivo seria talvez algo aqui na região dos 60 mil pontos. Aqui sim, agora está. Então, 60 mil pontos é o que a gente teria mais ou menos de objetivo para essa possível correção, tá? O nosso Ibovespa em tendência de baixa, vocês podem visualizar aqui no semanal, deu uma enrolada por aqui, montou um grande pivô de baixa, cedeu muito forte e está indo buscar lá as mínimas do ano passado, nesta região aqui dos 47.793, tá? Então, tem tudo, perdão, para ir lá buscar este fundo do ano passado. Eu acho que pode ficar bastante interessante para a gente trabalhar nessa questão, tá, pessoal? Nós temos aí o mercado americano, também uma queda muito forte. No dia de hoje tivemos aí um belo repique, 1%, 1,1% de alta. Chegamos a romper máxima em relação ao dia anterior e tem objetivo agora para corrigir na região aqui dos 12.708 pontos, tá? Então tem espaço para corrigir também. Estamos mais ou menos na mesma condição do Dow Jones, vários dias consecutivos de queda, e agora tivemos finalmente um candle forte de alta. Fazia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pregões que a gente não conseguia ter um movimento consistente como o que tivemos hoje no mercado americano e aqui no nosso mercado também. Então tem espaço aí para continuar esse movimento, tem espaço para corrigir, com alvo aqui na região das médias, tá? Aqui no nosso mercado nós temos então
um meio de movimento bem no dia do nosso encontro de swing trade. Então está muito complicado falar em compra, porque o mercado está desabando, gente, está afundando. Semana passada vocês viram o que aconteceu. Mas não é hora ainda de falar em venda, porque está muito longe das médias. Então vocês podem ver, por exemplo, Petrobras. A Petro, ela vem cedendo, está em tendência de baixa, corrige nas médias, cai de novo. Hoje teve um candle de forte alta, aí, quase 7% de alta, fechando na máxima, mas não dá para a gente falar em compra dela, porque a tendência é de baixa. Claramente, vocês podem observar aqui no semanal, está abaixo das médias, no diário está abaixo das médias. Então não tem muito como falar em compra dela, mas não está na hora de falar em venda ainda. Mesma coisa vocês vão observar na Vale. Ela está no meio de um repique, então não está na hora de vender, mas também não dá para comprar mais. Aliás, eu não gosto de operar repique em diário para swing trade. Eu só aproveito isso em day trade. Tá? Então aqui a gente não vai trabalhar com repique no diário. Tá? A gente vai tentar buscar os ativos que estão em tendência de alta. Tá? Bom, na semana passada foi uma semana extremamente difícil para swing trade. Deixa eu dar uma olhada o que sobrou de operação em aberto para a gente tratar com vocês aqui, para a gente falar. Vamos tentar entrar aqui. Foi uma semana muito difícil, tivemos aí várias operações sendo encerradas, tivemos a maior parte das nossas recomendações canceladas no meio da semana em função das quedas fortes. A maior parte nem deu entrada, não deu nem tempo de vender, de comprar, e já era muito tarde para vender. Então foi uma semana bastante difícil aí para swing trade. Nós temos, sobrou ainda em recomendação, sobrou a VEG3, que continua em recomendação, rompendo aqui esses 20,53, continua interessante. Sobrou a JSLG3, vocês estão vendo aqui a JSL, rompendo aqui os R$10, continua enrolada, não fez mínima, só se romper aqui esses R$10, 9,96. E temos também a CTIP3. A CTIP montou aqui um pivô de baixa no último pregão, perdeu o fundo, então vai ser cancelado também a recomendação no dia de hoje. Tá? Então não tem muito o que fazer, realmente foi bastante difícil a semana, foi muito complicado de trabalhar com posições para swing trade. As operações em andamento também sobraram poucas, a gente teve que estopar a maioria, sobrou aí a operação da Elet 6, é uma operação bem interessante, a gente fez aí uma entrada nos 21,50, tá? Então vamos colocar ela aqui. A gente fez um ponto de entrada aqui nos 21,50, na Eletrobras, na Elet 6, e o stop está exatamente aqui na região dos 21,73. Tá? Então, bacana a Eletrobras, a Elet 6, e a gente continua na posição dela. Ela está interessante ainda, está cedendo, continuamos vendidos, vale a pena continuar aí na posição, tá, gente? Está realmente bastante interessante no ponto de entrada. A gente está, ela deve ter pago dividendos e mudou um pouco o ponto de entrada, tá? A gente fez a venda nela exatamente aqui, pelo semanal, vocês podem ver melhor. A gente fez a venda dela aqui, ó, tá? Quando ela perdeu aqui os R$19,97 no preço novo, ela deve ter pago o dividendo. A gente fez a venda dela neste ponto aqui, ó, perdão, R$19,78, e o stop estava exatamente aqui, 1 centavo acima deste candle, então agora ficaria R$19,95, pode ajustar aí para R$20,01, o preço do stop, tá? Então vamos colocar aqui R$20,01 seria o preço do stop dela. Então a gente fez a entrada, na verdade, lá no 21,73, só que como ela pagou dividendo, acabou baixando o preço. Então, ajustando a entrada ao que foi pago de dividendos, equivale a uma entrada aí nos 19,78, com stop aqui no 20,01, acabou não sendo estopada ainda a operação. Continua muito interessante, já rendendo bem, uma vez que hoje ela afundou aí 3,4%. Tá? Então, muito bacana a operação da Elet 6. Nós temos ainda a operação da Eternit também em andamento.
cedeu bem a Eternit, não atualizamos o stop ainda, escapamos aqui dessa queda de hoje, e como ela buscou e acabou voltando, a gente não atualizou o stop ainda, tá? A operação da Eternit foi montada aqui nessa região dos 9,21, então a gente já está no lucro dela, um lucro bem consistente, então a gente vai deixar o stop aqui nos 9,81, que é a mínima da semana anterior. Essa semana ela já deu sinal de venda, mas como a gente acabou não pegando esse sinal, a gente não tinha ajustado o stop dela ainda, foi hoje cedo, acabamos ficando de fora aí, deixa ela tranquila lá, já é uma operação ganha e vamos torcer para que ela recupere essa queda forte e volte a desenvolver, tá? Temos também uma operação montada em BTOW, continua a operação da BTOW, o stop dela que estava em 7,87, agora a gente já pode ajustar aqui para 7,50, dá até para colocar em 7,51, vamos colocar aqui 7,51, perdão, acabei colocando errado, vamos colocar de novo aqui, máxima do candle dela, agora sim. Vamos recarregar. Agora sim, então 7,51 a BTOW3. Então está aqui o stop, 7,51, 1 centavo acima da semana passada. Continuamos vendidos na operação. Temos também a Lupa 3. Continuamos posicionados. O stop continua lá em 4,51. Ela está consolidando bastante por aqui, então não estamos atualizando o stop, estamos deixando parado lá no 451. Continua desenvolvendo. Temos também a Rossi, a operação da Rossi. A gente tinha colocado stop aqui na região dos 5,67, então fomos estopados no pregão de hoje. Já encerramos a posição aqui da Rossi nos 5,67, então muito bonita a posição. Tínhamos vendido a posição da Rossi aqui nos 7,75, então fantástica a posição. Temos ainda o Odontoprev, ODPV, que ainda estamos posicionados. A gente fez a entrada, o stop dela está aqui nos 10,18, deixa eu conferir se é isso mesmo. Então está aqui a Odontoprev. A gente fez a entrada exatamente, o stop está aqui em 10,18. Fizemos a entrada aqui nos 10,52 e agora ela está desenvolvendo aí, desenvolvendo bem. O stop a gente já coloca aqui nos 10,19, continua aqui nos 10,19. Estamos ainda na posição. Além da Odontoprev, nós temos a LLX-L3, que a gente recomendou venda semana passada. Fizemos venda aqui nos 2,95, o stop continua em 3,01. Então continuamos na posição, ela cedeu muito forte, foi cravar a mínima aqui na região dos 2,42, hoje corrigiu um pouco, teve uma alta aí de 4,6, mas continuamos na posição, o stop está bem longe lá nos 3,01, a tendência dela está maravilhosa, vou torcer para que ela corrija um pouquinho e continuar caindo. E finalmente temos ainda a PEMAN, a Paranapanema, que a gente também está posicionado nela, queda muito forte do ativo aí nas últimas semanas, e a gente permanece com o stop nela, estávamos a 2,88, agora podemos atualizar aí para os 2,68, que é a máxima da semana passada. Tá? Então está a PEMAN. Essas são as operações que a gente tem em andamento, que a gente ainda não estopou, apesar das quedas da semana passada, a gente ainda está posicionado nesses ativos que eu passei para vocês. Então vamos lá, gente, vamos começar as recomendações da semana. Tem um monte de ativo, como eu disse, a gente vai trabalhar com uma lista grande de ativos, uma vez que a condição em que o mercado está proporciona muitos ativos que corrigiram aí nas médias do semanal, etc., que eles possam até voltar a desenvolver. Então a gente acha que vale a pena correr um pouquinho mais de risco nesta semana em alguns ativos que eu vou mostrar para vocês aqui. O primeiro deles é a Ultrapar, o GPA 3. Então está aqui o GPA, interessante, no semanal, vem de nova máxima, corrigiu aqui nas médias, montou um pivô de baixa, e ela está interessante para a gente trabalhar com uma compra para ela, tá, pessoal? Eu não vou dizer o valor, não vou recomendar o valor, porque está complicado, ela teve uma alta forte aqui no dia de hoje, a entrada correta seria aqui na região dos 40,38, mas como ela vem de um pivô de baixa, é normal ela dar uma enrolada por aqui e depois montar um pivô de alta.
Então a Ultrapar pode voltar a desenvolver, acho que pode ser bem interessante. Se a gente ficar acompanhando ela, ela deve ter um ponto de entrada consistente aí acontecendo em breve. Tá? Essa então é a Ultrapar, o código dela UGPA3. Tá? Além da Ultrapar, nós temos também a CEMIG 4. A CEMIG, ela está interessante aqui no gráfico semanal, deixou um grande invertido, corrigiu e está interessante aqui se romper esses R$35. Deixou aqui um candle grande, está trabalhando já há 2 pregões dentro dos limites desse candle, e se romper esses 35 ela fica interessante, com alvo aqui na região dos 37,12, depois aqui na região dos 38,61. Tá? Então aqui está a CEMIG, o código dela é CEMIG 4, vale a pena acompanhar, rompendo aí os 35 com alvo nos 37,12, depois nos 38,61. Além da CEMIG, nós temos também a TERI3, a Terios, também está interessante aqui no semanal, bem de nova máxima, corrigiu aqui na região das médias, e se romper aqui o 3,14, ela fica interessante para uma possível compra, com alvo aqui em 3,69. Tá? Essa é a Terios, o código dela TERI3, vale a pena acompanhar ela, se romper aqui esses 3,14. Vocês podem ver no diário dela que ela está bastante volátil, está abaixo da região das médias ainda no diário, mas ela está interessante no semanal e vale a pena a gente acompanhar. Por que a gente colocou um sinal tão longe? Para tentar fugir da volatilidade. Tá? Então se ela romper aqui 3,14, ela fica bastante interessante para a gente pensar numa possível compra dela. Tá? Além da Terios, da TERI3, nós temos também um ativo que está bem interessante, que chama São Carlos, a SCAR3. No semanal está consolidada aí há várias semanas, rompeu uma vez, rompeu duas, continua consolidada, e ela pode romper de novo aqui esses 32, com alvo aqui nos 33,44. Tá? Vocês podem perguntar o que mudou ultimamente? O volume. Nós temos observado alguns dias de volume forte no ativo aqui, e eu acho que isso pode ficar bastante interessante. Tá? Então essa é a São Carlos, a SCAR 3, rompendo aqui os 32, ela pode ficar interessante com algo lá nos 33,44. Tá? Além da São Carlos, nós temos a Sabesp, SBSP3. Então está aqui a Sabesp, corrigiu forte semana passada, na região aqui das médias, e ela pode ficar interessante se romper R$ 70,54. Muito cuidado, claro, é um ativo caro, é difícil trabalhar com ela, mas vale a pena porque o ativo paga excelentes dividendos, e acho que é interessante sempre ter esses ativos também na carteira aí. De repente pode ser uma entrada com risco pequeno, para a gente tentar aí, trabalhar uma posição de longo prazo com ela. Tá? Temos stop aqui, então vale a pena acompanhar. Se romper 70,54, essa é a Sabesp. Temos também a Maxion, MYPK3, vem de uma queda fortíssima. A Maxion vem lá de cima dos 37,56, corrigiu muito forte, e observem que ela corrigiu exatamente aqui nas médias do gráfico mensal, que nem é um gráfico que a gente usa muito. De qualquer forma, rompendo aqui 25,46, ela pode ter um objetivo interessante aqui na região dos R$ 28,97, R$ 29, e com isso, com esse movimento, a gente pode conseguir gerenciar o risco para vir buscar o alvo dela, tentando manter esse ativo aí pelo semanal, com stop talvez lá nos 23,35. Tá? Então essa é a Maxion, código dela MYPK3. Além da Maxion, nós temos também o Decoval, o DC4, já estava em recomendação há algum tempo atrás, caiu forte semana passada, se recuperou muito bem na sexta-feira e pode ficar bastante interessante se romper aqui 9,42. Tá? Então está aqui o Decoval, DC4, rompendo aqui 9,42, pode ficar interessante com alvo nos 11,27. Tá? Então está aqui mais uma recomendação, Banco Decoval,
código DAYC4, nos interessamos aí por ele, rompendo os 9,42, tá? Além disso, nós temos também um ativo interessante que é a BIF3, tá? Então, setor de frigorífico, acho que pode ficar bastante interessante. O ativo vem de nova máxima, corrigiu aqui nas médias do diário, está deixando uma sequência de invertidos e pode ficar interessante se romper aqui os 8,09 com objetivo em 8,77, tá? Essa é a Minerva, o código frigorífico Minerva, código BIF3, rompendo aí 8,09, tem alvo lá na região dos 8,77, tá? Temos também a SAMB11, que acabou estopando a gente e acabou complicando a nossa vida na semana passada, mas pode ficar legal se romper agora 16,84, passa até alvo aqui na região dos 19,57, tá? Então essa é a SAMB11, código é o Santander, o código dela é SAMB11. Se romper aqui 16,84, ela monta um pivô aqui no semanal, pode ter falhado esse fundo, pode ficar interessante, com alvo lá nos 19,57. Santander, código SAMB11. Temos ainda a RADL3, também interessante, também volume forte semana passada, e pode ficar legal, pode ser rompendo aqui a máxima de hoje mesmo, amanhã, rompendo aqui 19,30, uma vez que ela desenvolveu pouco, dá para acompanhar esse ativo, pode ficar interessante, rompendo aqui 19,30, a gente tem alvo aqui nessa região das máximas, aqui nos 21,64, tá? Então essa é a RADL3, vale a pena acompanhar rompendo aí 19,30, tá? Além dela, nós temos também a QUAL3, QUAL3, perdão. Também está interessante, o volume aumentou bastante aqui nas últimas semanas, teve uma alta forte, cravou a máxima aqui na região dos 19,10, aí corrigiu nas médias, deixou um grande invertido sexta, hoje acabou não confirmando, então rompendo 17,56 fica bem interessante, com alvo lá nos 19,10, tá? Além disso, nós temos também a Marco Polo, a Pomo 4. Eu sei que já subiu bastante, eu sei que a gente já pode ter perdido a entrada dela, mas de qualquer forma, o sinal do semanal é em 9,64, tá? Então vamos tentar esperar que ela corrija um pouco por aqui, de repente monte um pivô de alta, alguma coisa nesse sentido que a gente pode só comprar com alvo aqui na região dos 10,70, tá? Então essa é a Marco Polo, código dela Pomo 4. Tem um ativo muito interessante que é a Ambev, também pode estar numa condição legal para compra, vem de nova máxima, corrigiu aqui no gráfico semanal, perto das médias, é difícil ela corrige pouco, e há muito tempo ela vem trabalhando acima das médias, e ela pode ficar muito interessante rompendo 78,50, com alvo aqui na região dos 83,69, tá? Esta é a Ambev, o código dela ANBV4, rompendo aqui 78,50, objetivo lá nos 83,69. Um outro ativo também que está numa condição interessante é a Souza Cruz, muito parecida com a Ambev, também sempre trabalhando acima das médias, com pouquíssimas correções, e agora corrigiu nas médias e está próxima de dar um sinal de compra aí, rompendo 27,94 ou R$28. Rompendo isso aí, passa a ter alvo lá na região dos R$30,24, tá? Esta é a Souza Cruz, código dela Cruz 3, rompendo aqui 27,94, passa a ter alvo em 30,24. Além da Souza Cruz, nós temos a Marfrig, MRFG3, o ativo vem lá de cima, falhou um topo, corrigiu no semanal e agora está enrolando aqui nessa região dos R$10, tá? Então, rompendo aqui esses 10,17, ela fica bastante interessante, deixa eu ver se é isso mesmo, confirmando, é isso aí, rompendo 10,17, que é a máxima de semana passada, ela fica bastante interessante com alvo aqui na região dos 12,65. Por que a Marfrig? Justamente em função dela estar posicionada de uma forma onde toda a queda de semana passada que a gente teve, ela deixou um candle aí onde ela caiu só 2%, tá? Então,
deixou invertido aqui no semanal, o segundo consecutivo, aqui já teve uma sombra grande. Se romper 10,17, fica muito interessante a Marfrig com algo lá nos 12,65. Tá? Além da Marfrig, nós temos também a Rent 3. Também é um ativo que eu só coloquei para vocês, não vou colocar na recomendação, mas vale a pena acompanhar. Quem quiser tentar um day trade nela, rompendo aqui 32,49, fica interessante com alvo aqui em 33,90. Depois nós temos aqui na região dos 34,55 e finalmente máxima lá nos 35,44. Tá? Então vale a pena acompanhar aí a Localiza, a Rent 3. Temos também a Fras-le, a Fras 4, bastante interessante. Se romper esses 3,64, que é a máxima que ela tem aqui no gráfico semanal. Tá? Então, Fras 4 deixou um candle muito bonito na semana passada, confirmou no dia de hoje, alta forte aí de 5%. Se romper 3,64, ela fica bastante interessante, com alvo em 3,83 e depois aqui na região da máxima anterior, aqui em 4,14. Tá? Essa é a Fras-le, código dela Fras4, rompendo aqui 3,64, alvo em 3,83, depois 4,14. Temos também aqui o Pão de Açúcar, Pecar 4. Então interessante aí também o Pão de Açúcar. O ativo também vem numa tendência muito forte de alta no ano passado, corrigiu agora pela primeira vez nas médias, está deixando um candle de contra-ataque já com a alta do dia de hoje, e eu acho que pode ficar interessante se romper aqui 84,80. Nesse caso do Pão de Açúcar, é interessante esperar ele corrigir um pouquinho, testar o fundo e voltar a montar o pivô. Então talvez aguardar o pivô seja a melhor opção, mas de qualquer forma, o Pão de Açúcar no semanal está muito bonito, rompendo 84,80, passa a ter objetivo aqui na região de R$ 91,63. Um ativo bastante arriscado, mas que pode ser interessante é a TIM, o código dela TIM P3. Ela pode estar marcando aqui uma falha de fundo. Então, mesmo com a queda toda da semana passada, não fez mínima, conforme vocês podem visualizar aqui. E ela pode estar dando um sinal de compra amanhã se romper 10,27. Tá? Então, rompendo 10,27, o primeiro alvo é aqui a montagem do pivô, rompendo da linha média nos R$11. Depois ela passa a ter objetivo aqui na região da máxima, vamos direto para cá, que é essa região aqui dos 11,75. A gente estava bem posicionado na TIM, acabamos estopando aqui neste candle grande de volatilidade que ela apresentou, então fica bastante complicado. Além da TIM, a última de compra da semana, que é a Natura, Nato 3, também é um ativo que tem uma tendência de alta muito forte nos últimos anos, corrigiu no começo do ano passado, recuperou muito bem no final, e agora nós estamos aí de uma forma bastante interessante para começar a pensar em compra de novo desse ativo aí. Tá? Então acho que fica bem legal. A Natura, o código dela Nato 3, rompendo aí os R$42, que é o que nós temos aqui, também está consolidando forte nessa região, 1, 2, 3, 4, 5 pregões, e se romper os 42 ela fica bastante interessante. Tem alvo aqui na região dos 43, 48, depois a gente pode falar aqui em 44,65 e finalmente aqui na região dos 45 e 49. Essa é a Natura, código dela NATU3, a Nato 3. Tá? Então tá aqui, é isso que a gente está visualizando para este começo aí de semana, tá, gente? Então vamos lá, nós temos aí além da Natura, nós temos dois ativos para venda, que é a HGTX3, a Ering. Atenção, quem está posicionado na Ering há bastante tempo, ela está prestes a montar um pivô de baixa no semanal. Então vamos lá, observem que nós temos aqui um fundo, observem aqui que nós temos outro fundo, observem que nós temos mais um, observem que nós temos mais um, e observem que nós temos mais um. Então a Ering estava sempre trabalhando em pivôs de alta, sempre trabalhando com topos de fundos descendentes, acima das médias, fazendo topos e fundos ascendentes. É uma tendência muito clara e ela está bem próxima de perder o fundo anterior pela primeira vez aqui em vários anos. Talvez aqui desde lá 2009, 2008, a Ering não fazia isso e ela pode montar um pivô de baixa se perder esses 41,97. Então quem tem posição de mais tempo dela,
Se perder 41,97 é uma excelente oportunidade de realizar lucro, uma vez que o ativo pode estar montando aqui, pode montar um pivô de baixa, e quem não está nela pode pensar em montar uma posição vendida se perder 41,97, tá? Como o ativo tem trabalhado durante muito tempo em tendência de alta, recomendamos entrar por day trade se perdeu 41,97, dando certo a posição, aluga ela e fica para o dia seguinte. Mas faz a entrada por day trade, fazendo uma entrada um pouquinho mais segura, buscar um risco bem pequeno com algo bastante grande aí, tá? A última do dia é a VLID 3. Temos aqui a Valid também, bastante interessante. A gente está, perdão, essa aqui ainda é de compra, não é de venda, tá? Só tinha um para venda, eu marquei errado aqui no meu papelzinho. A VLID 3 está bastante interessante, vem de nova máxima aqui no semanal, uma tendência muito clara de alta, corrigiu aqui nas médias e se romper aqui em R$27, ela pode ficar bastante interessante. Deixou invertido no dia de hoje, rompendo 27 tem alvo. Primeiramente, aqui na região dos 28,04, depois a gente tem objetivo aqui nos 29,12, finalmente lá nos R$30,28, tá, pessoal? Então é isso que a gente visualiza para a semana. Peço desculpas, me confundi com a VLID, passei que era para venda, não é para venda, é para compra. A gente fez um monte de recomendação para vocês no dia hoje. Falamos de UGPA, de Ultrapar, CEMIG, TERI3, São Carlos, SCAR 3, SBSP3, a Sabesp, Maxion MYPK3, Decoval, DAYC3, BIF3, SAMB 11, RADL3, Qual 3, Pomo 4, Ambev, Souza Cruz, Marfrig, Rent 3, Fras 4, TIM P3, Natura, Valid VLID 3 e HGTX3, tá? Então, para venda HGTX, perdendo aí o fundo anterior. Então, pessoal, vocês podem ver que a nossa recomendação está compradora. Por incrível que pareça, não tem oportunidade para venda. Está muito difícil vender. Por quê? Porque nós estamos no meio de um repique. Daqui 2 ou 3 pregões nós vamos ter um festival de sinais de venda. E aí nós vamos tentar gravar um outro vídeo e colocar para vocês aqui na internet. Vamos colocar lá na sala de swing trade, vamos passar por mensagem do celular, vamos avisar no meio da sala, porque vai estar muito bom de fazer operações vendidas daqui a alguns pregões. Deixa eu corrigir um pouquinho mais, deixa eu marcar um topo aí, começar a dar sinal de venda. A gente vai ter excelentes operações de venda acontecendo e vai valer a pena acompanhar. Por enquanto, a gente se concentrou naqueles ativos que corrigiram no semanal. Então, enquanto o mercado está todo afundando, os ativos mais fortes aí fizeram sua correção no semanal e podem representar boas entradas para a gente aí nessa semana, apesar das quedas do mercado, etc, etc, etc. Tem que aguardar o rompimento dos sinais que a gente passou para vocês, dos valores que a gente passou para vocês, gerenciar risco, como sempre, colocar stop, mas é claro, dá para tentar aproveitar esse movimento sim, nesses ativos que estão mais fortes que eu falei para vocês. Os ativos de day trade é que a gente vem trabalhando aí há bastante tempo, vamos tentar continuar trabalhando na venda, vamos ficar de olho nisso, eu acho que a gente pode continuar trabalhando vendido e faturando alto. Mas vale a pena correr o risco de tentar entrar em alguns ativos desses que derem sinais consistentes e sugerirem entradas aí de pouco risco. Tá? Então, eu volto a repetir, essa é uma lista arriscada. Tá? Por quê? Porque vale a pena correr o risco. Nas últimas vezes em que o nosso mercado corrigiu, vou mostrar para vocês aqui. Então, vamos colocar o Ibovespa semanal. Então, vocês podem visualizar aqui que nas últimas vezes que o mercado corrigiu forte, como foi, por exemplo, aqui, nós temos aqui meados de 2010, corrigiu forte, depois foi lá fazer máxima. Aqui nós temos uma correção forte, depois voltamos a subir. Aqui nós temos uma correção forte, voltamos a subir. Então eu não duvido que depois dessa correção forte a gente possa voltar a subir. Claro, a Europa está quebrando, aquele negócio todo, a Grécia, etc, 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 etc. Para isso existe gerenciamento de risco stop. Se você não sabe trabalhar com isso, fica de fora. Mas essa semana é uma semana onde vale a pena correr algum tipo de risco para montar a posição desses ativos que corrigiram em semanal. Por exemplo, MYPK3, a Max é um ativo que nunca corrigia. A gente nunca conseguia pegar uma correção dela. Ambev também, Souza Cruz também. Tem vários ativos aí que são muito difíceis de você conseguir pegar numa correção. Agora a correção veio, vale a pena a gente arriscar. Como eu disse, para isso existe gerenciamento de risco, ponto de entrada e stop. Então, operando com consistência não tem problema nenhum. Tá? Nós temos aí
O nosso amigo Bruno Guerra, ele pergunta lá sobre a RAPT 4. Vamos ver a RAPT aqui. Guerra, eu não gosto muito da RAPT em função disso aqui, ó, tá? Ela está em tendência de baixa e confirmou isso. Ela deu aqui um sinal, corrigiu nas médias, deu um sinal de venda e fez um fundo menor que o anterior, tá? Então, não sei se você está visualizando isso, mas para mim o ativo está em tendência claríssima de baixa aqui no gráfico diário. Cravou um fundo e está corrigindo. Se ela corrigir, ela vai dar um sinal de venda e a gente vai tentar vender ela para aproveitar essa tendência. Compra dela só se ela montar um pivô de alta no diário, aí pode retomar a tendência no semanal, tá? Mas como ela está em tendência de baixa no diário, antes da montagem do pivô, não vamos recomendar a compra dela, ok? Então é isso aí, pessoal, tá? Essa era a lista de hoje, bastante comprida e bastante arriscada, mas como eu disse, vale a pena correr risco na semana. Eu acho que é um risco que, se der certo as operações, dá para a gente tirar um bom dinheiro, e se der errado a gente vai gerenciar e vai sair na boa, perdendo pouco ou sem perder nada. Então vale a pena correr o risco, principalmente nesses ativos que eu falei para vocês aí. Como eu disse, nós temos aí Souza Cruz, Ambev, Maxion, vários ativos que a gente quase nunca consegue pegar uma correção, demora muito para vir a correção, e quando vem, vale a pena correr o risco de entrar, porque são ativos que têm uma tendência muito forte em semanal e podem continuar desenvolvendo, tá certo? Então é isso aí, encerramos então aqui o nosso encontro semanal de swing trade. Tivemos alguns problemas no começo, atrasamos aí o início em função do auditório, depois tivemos alguns problemas aqui na abertura do sistema, pedimos desculpas aí por tudo isso. A gente está numa fase de muitas mudanças, tanto no site quanto no sistema, e acabou atrasando um pouco, enrolando um pouquinho a aula. Eu acho que foi legal, deu para a gente debater esses ativos que estão interessantes para a semana aí. No mais, eu estou muito assustado, eu acho que o mercado bateu muito forte semana passada, muito cedo para falar, vai ser igual 2008, não vai, é difícil, gente, só com uma bola de cristal para saber isso mesmo. Eu posso dizer para vocês que semana passada mudou um pouco a nossa perspectiva. A gente estava sempre esperando uma correçãozinha para comprar mais, e semana passada isso não deu muito certo, então assustou um pouco. E a gente está tentando enxergar o mercado sob uma outra ótica, sob uma outra perspectiva, de uma possível entrada de uma tendência vendedora, de uma tendência mais forte de baixa, talvez a médio e longo prazo. Então aí nós vamos ter que mudar a estratégia, vamos ter que voltar a trabalhar na ponta vendedora a maior parte do tempo, ter que se concentrar em ativos que fazem correção para tentar trabalhar na venda, só que ainda está muito difícil, porque o que está caindo, o que está em tendência de baixa, está tudo na mínima, não dá para vender ainda. Daqui a alguns dias, talvez a aula da semana que vem esteja muito interessante para venda, mas hoje está muito difícil encontrar esses ativos. Então, vamos trabalhar com o que a gente tem, que são os ativos que corrigiram o semanal, e neste repique que está acontecendo agora, a gente pode tentar conseguir algumas boas entradas para swing trade nesses ativos de tendência de alta de semanal. É isso que eu visualizo, que eu acho que é de risco aceitável, que eu acho que a gente pode aproveitar. Tá certo? Um grande abraço a todos, uma excelente semana, excelentes operações. Estamos, como sempre, ao vivo todos os dias na nossa sala de aula virtual, nosso curso ao vivo durante o pregão, das 10 às 17. Estamos com as aulas à noite também, aí das 19 às 20 horas, terças, quartas e quintas-feiras, somente para os alunos que fazem os cursos com a gente. E temos também todos os dias às 9h30, pontualmente, o call de abertura Interinvest, ao vivo, comigo de novo, todo dia, trabalhando aí as operações do dia e as recomendações. Tivemos hoje um call fantástico, cantando aí a bola das maiores altas do dia, antes mesmo do pregão abrir. Amanhã estaremos lá de novo às 9h30, então, aqui no auditório do site. Tá certo, gente? Um grande abraço a todos, um bom descanso, e até amanhã no call de abertura às 9h30. Um grande abraço e até lá.